Bom dia, brasileiro. O disco estava praticamente pronto. No estúdio Level, em Botafogo, uma base instrumental tocava alto, cheia de metais imaginados, mas ainda sem uma frase que pudesse ser cantada. O prazo não tinha qualquer interesse pela inspiração. Alguém na sala disse uma palavra: energia. Marcos Valle ouviu o exercício verão, corrida. Cortou uma frase da melodia para a letra caber. A canção que quase perdeu a hora começou a correr. Mas, como uma faixa atrasada conseguiu mudar o som, a capa e até a profissão que o público inventou para o compositor? A resposta começa anos antes, em Los Angeles. Marcos Valle viveu nos Estados Unidos de 1965 a 1965 e trabalhou com Leon Ware, compositor e cantor de soul que já havia colaborado com Marvin Gaye. Os dois tinham acesso a um estúdio ligado à editora de Ware na A&M. Ali montaram a base de Estrelar. Era uma gravação de trabalho, mas saiu mixada, com uma combinação que Valle descreve sem pedir carimbo de gênero, funko por cima, baião por baixo. Ele trouxe a fita para o Brasil e aguardou. Não entrou no primeiro álbum de sua volta. Quando a Som Livre preparou o disco seguinte, o diretor musical Max Pierre aproximou Marcos de Lincoln Olivetti. A aposta não era discreta, teclados de um lado, metais do outro, ritmo na frente. Lincoln ouviu a demo americana e quis usá-la. Havia um problema pouco poético e muito concreto. As pistas não estavam separadas. Não dava para abrir a gravação e trabalhar cada peça. Então não foi só pôr uma voz sobre uma lembrança de Los Angeles. Eles precisaram reconstruir a lembrança. E reconstrução costuma revelar o que cada pessoa acha indispensável. Exatamente. Marcos e Lincoln refizeram a base. Os músicos do Rio reproduziram o impulso da demo. Lincoln acrescentou a arquitetura dos metais. Ele tinha um método que parece sketch, mas funcionava, cantava com a boca a abertura das notas. E os instrumentistas traduziam aquilo para trompetes, saxofones e trombone. Não há partitura heroicamente iluminada no centro da cena. Há um arranjador fazendo tum-tatá e uma sessão inteira entendendo. As sessões começavam tarde. Marcos contou que certa noite passou das 10 e ninguém apareceu. Max Pierre tinha esquecido de avisá-lo de que a turma de Lincoln começava por volta das 2. Às 3 da manhã, com pizzas chegando e teclados espalhados, o estúdio enfim ganhava movimento. Lincoln tocava um instrumento, Marcos outro, Robson Jorge alternava guitarra e teclados. A madrugada tinha organização própria. Só não tinha a letra da música principal. E é que mora o perigo da história bonita. Quando alguém diz energia e tudo se resolve, parece anúncio de isotônico. Quem efetivamente escreveu? A composição ficou assinada por Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle e Leon Ware. Marcos e Paulo Sérgio puxaram da palavra ouvida na sala um vocabulário que já conheciam. Os irmãos praticavam esportes desde meninos, na academia, escutavam ordens curtas de professor, correr, parar, continuar. Marcos mexeu na melodia para essas palavras caberem. Durante a gravação, Lincoln pediu que ele falasse alguma coisa. As interjeições entraram como parte do arranjo, não como palestra sobre saúde. Isso importa porque Estrelar poderia ter sido apenas uma base sofisticada esperando uma letra genérica de verão. Em vez disso, a canção inventou um pequeno instrutor dentro da pista. O narrador não contempla o corpo, dá comando. O baixo avança numa célula em que Valle ouvia baião e funk ao mesmo tempo. Os metais respondem como sinal de largada. Letra e arranjo passam a fazer o mesmo gesto. Mas um disco não pode ficar inteiro escondido atrás do próprio sucesso. O que aconteceu com o restante quando essa faixa tomou a frente? A sonoridade já estava sendo construída por Marcos e Lincoln. Teclados digitais e analógicos, baixo muito desenhado, guitarra de Robson Jorge, percussão e metais em blocos. Tapa no real, deixe uma pista da ponte americana, Leon Ware aparece no coro dentro de uma gravação carioca que já não precisa separar soul de canção brasileira. E Samba de Verão, composição antiga dos irmãos Valle, volta cercada por Korg, Fender Rhodes e sopros. Não é uma visita respeitosa ao Museu da Bossa. A própria obra troca de roupa e continua andando.
O LP saiu em 1986 pela Som Livre, com produção de Lincoln Olivetti e Paulo Sérgio Vale e arranjos centrais de Lincoln e Marcos. Antes dele, o compacto de Estrelar começou a tocar muito. A gravadora teve a ideia de enviá-lo às academias. A música que nasceu de ordens ouvidas durante exercício voltou ao lugar de origem e escala industrial. Aí o marketing percebeu um conceito e fez o que o marketing faz quando percebe qualquer coisa: cercou, iluminou e colocou suco colorido na mesa. Literalmente, a capa planejada seria uma fotografia convencional. Com o sucesso do compacto, Max Pierre pediu que o álbum assumisse o clima saudável da faixa. Marcos cortou o cabelo, passou um dia em estúdio acertando cores. Na imagem final, ele veste rosa, segura um copo verde azulado e se senta diante de uma fileira de bebidas quase fluorescentes. Frutas aparecem entre os vidros. A faixa reorganizou o retrato do artista, embora ele próprio lembrasse que o restante do álbum não tinha relação alguma com ginástica. Depois das madrugadas, Marcos foi descansar em Búzios. Na época sem celular, recebeu em casa um recado da Telefônica. Precisava ligar para Max. Fez a chamada e ouviu que a música tinha estourado. Era para voltar. Vieram programas de televisão, bailes, chacrinha, roupa esportiva e um clipe enorme gravado do Jardim Botânico ao recreio, com carro, bicicletas, balé e ônibus de equipe. E o público completou a ficção. Gente parava Marcos na rua para perguntar onde ele dava aula. Houve proposta de vídeo de exercícios e até dinheiro oferecido para abrir uma academia. A resposta dele era simples: isso é apenas uma música. Só que já não era apenas uma música na imaginação coletiva. Tinha virado aula, verão, capa, figurino e personagem. O engraçado é que tudo nasceu de uma falta. A faixa quase ficou fora porque não tinha letra. Quando a letra chegou, passou a mandar no disco inteiro. Djonga também descobriu o que uma data pode fazer com uma obra. Em 2017, lançou Heresia no dia 13 de março. No ano seguinte, o segundo álbum saiu na mesma data. O acaso virou compromisso público. 13 é o número do Atlético Mineiro, o Galo, clube do rapper. A coincidência ficou com cara de assinatura. E assinatura vira relógio depressa. Manter um álbum por ano parece demonstração de abundância até o calendário começar a compor junto. Djonga contou que cada disco foi feito de um jeito. Houve ano em que começou poucos meses antes do lançamento. Histórias da Minha Área, de 2020, foi escrito em parte durante turnê e reorganizado nas férias. Ele defendia uma ideia básica: a arte precisa de tempo. Ao mesmo tempo, havia criado uma máquina que consumia esse tempo todo dia 13. Depois de 5 álbuns consecutivos em março, a obrigação pesou. Nu, de 2021, ficou associado a um período tão triste que o próprio artista disse não gostar de ouvi-lo. Para o trabalho seguinte, rompeu o ritual. Começou a construir sem data e anunciou que não queria mais a obrigação anual. O Dono do Lugar saiu em outubro de 2022. No dia 13, ele escapou do mês, mas o número ainda pegou carona. Foi a única data disponível, segundo Djonga. A graça não desmente a mudança. O gesto importante foi devolver ao processo o direito de determinar o prazo. Marcos Valle correu para salvar uma música que já pedia passagem. Djonga parou de correr para descobrir qual obra ainda queria fazer. Em 1903, um amigo entregou Grande Sertão Veredas a Maureen Basiliati e avisou que talvez ela não entendesse aquela linguagem. Péssimo modo de afastar uma fotógrafa curiosa. Maureen leu o romance, procurou Guimarães Rosa e decidiu viajar de ônibus pelas paisagens mineiras que tinham alimentado o livro. Passou por Cordisburgo e seguiu até André Quissé. Chegou quando o sol descia. Num pequeno boteco, explicou que procurava rastros de Rosa. Soube que estava com sorte, Manuelzão acabara de chegar da fazenda para uma celebração de crisma. A coincidência é excelente, mas a fotografia não podia se limitar a escalar pessoas reais para papéis do romance. Isso seria ilustração com poeira verdadeira. Maureen fez outra coisa. Viajava, produzia retratos e paisagens, voltava ao escritor com cópias pequenas.
No verso, Rosa anotava nomes de gente, lugares e detalhes. As imagens não fingiam encontrar Riobaldo nem Diadorim. Procuravam equivalências de luz, corpo e distância. Manuelzão entrava como Manuelzão, baqueiro real e interlocutor do escritor. Rosa morreu 2 anos antes da publicação de A João Guimarães Rosa, em 1969. Maureen montou o livro com trechos do romance, contra luzes fortes e muito branco em torno das fotografias. Texto e imagem não explicam um ao outro. Ficam próximos o suficiente para uma terceira coisa aparecer. O encontro no boteco virou página sem perder o acaso que o tornou possível. Em Estrelar, entra pelo desenho do baixo. Ouve como ele carrega peso de funk e um impulso de baião sem precisar anunciar a mistura. Depois espera os metais. Eles não decoram a melodia, dão ordens de movimento junto com ela. Repara também nas falas curtas de Marcos. Parecem espontâneas porque vieram do ambiente da academia, mas ocupam lugares precisos. A voz funciona como mais uma peça rítmica entre baixo, bateria e sopros. Em Tapa no Real, procura Leon Ware no coro e percebe como a parceria de Los Angeles reaparece dentro do disco brasileiro. Em Samba de Verão, escuta a melodia antiga atravessar teclados e metais de 1933 sem pedir licença à própria lembrança. E, no acervo do Instituto Moreira Salles, olha a sequência de A João Guimarães Rosa. Presta atenção ao contraluz, às figuras que não posam como personagens e ao espaço branco ao redor. A página não fecha o sertão. Abre distância para ele continuar fora do livro. Uma palavra dita tarde salvou uma faixa e acabou montando um personagem público. Um rapper transformou coincidência em ritual, depois precisou retirar o calendário da sala. Uma fotógrafa seguiu um romance de ônibus e encontrou ao pôr do sol um homem que a ficção já tinha tornado maior que o nome. Nem toda corrida pede velocidade. Algumas pedem que a gente saiba quando a música chegou. Bom café. O Brasil já começou.